no capítulo 17 de Jó, diz assim: o fôlego da vida que há em mim está se esvaindo, estou quebrantando os meus dias na terra, estão chegando ao fim. A sepultura me aguarda. Em suma, pereço cercado de zombadores, e meus olhos ainda têm que contemplar a hostilidade desse povo. Dá-me, ó Deus, a tua garantia e ser o meu leal fiador para com tua própria pessoa. Quem mais me estenderia a mão? Porquanto encobriste o entendimento ao coração dessa gente, por isso não permitirás que eles triunfem. Como diz o ditado, passarão fome os filhos daqueles que por dinheiro traem os seus amigos. Entretanto, da minha própria carne, Deus compôs um novo provérbio para toda a humanidade. De um simples homem em cujo rosto os seus semelhantes cospem. Meus olhos se turvaram de angústia e tristeza. O meu corpo não passa de uma leve sombra. Os íntegros ficam atônitos diante deste acontecimento, e os inocentes insurgem-se contra os maldosos. Contudo, os justos e piedosos se manterão firmes em seus princípios e convicções, e os homens justos e sinceros se tornarão cada vez mais fortes. De quem você lembrou com esse texto? Lembrou de ninguém? Como nós já temos falado por aqui, todo e qualquer livro da Bíblia vai trazer alguma coisa sobre Jesus, ou seu ministério, ou sua vida, ou enfim, alguma coisa. E esse livro de Jó está cheio, mas esse texto aqui é bem interessante, né? Ele diz, no verso 2, pereço cercado de zombadores. No verso 3, dá-me, ó Deus, a tua garantia e ser meu leal fiador para com tua própria pessoa. Quem mais me estenderia a mão? Né? Aí diz, ó, encobriste o entendimento ao coração dessa gente, por isso não permitirás que eles triunfem. São parábolas que Jesus falou a respeito dos judeus. Eles falam aqui, no verso 6 diz: entretanto, da minha própria carne, Deus compôs um novo provérbio para toda a humanidade, de um simples homem em cujo rosto os seus semelhantes cospem. Né? Da minha carne, Deus compôs um novo provérbio para toda a humanidade, justamente quando Jesus fala, né? Este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, pegou o cálice, este é o sangue da nova aliança. Enfim, são passagens que nos lembram claramente o ministério, a obra redentora de Cristo, os seus feitos, e isso está cheio no livro de Jó. Como todo e qualquer livro bíblico tem que trazer, você vai identificar Jesus em alguma passagem. É por isso que nós usamos a expressão de que a Bíblia é cristocêntrica, justamente porque em todo livro você vai identificar alguma coisa de Jesus Cristo nela. No verso 19, no capítulo 19, diz assim: então Jó declarou:
Até quando afligireis minha alma e me atormentareis com vossas críticas? Já me humilhastes 10 vezes, não vos envergonhais de me maltratar? Se é verdade que cometi alguma falta, o erro que cometi diz respeito somente a mim. Se vós de fato quereis vos envaidecer sobre minha pessoa e usar contra mim a minha própria humilhação, só aí, irmão, inicialmente, nós vamos ler mais, mas você vê que Jó diz assim, se é verdade que eu cometi algum erro, o erro que eu cometi diz respeito a mim mesmo. Isso é intrigante, porque a história da vida, nós vemos que justamente o que acontece quando as pessoas cometem erros, ou melhor, Jó aqui não cometeu nenhum erro, né? Mas quando alguém pensa que um outro alguém cometeu erro, muitos querem se engrandecer em cima dos erros dos outros. Eu já contei aqui, vou contar mais uma vez, eu conheci uma senhora, numa das viagens que fiz aí, e essa senhora veio se queixar de uma situação para mim, que ela se via obrigada a fazer algo que, dentro do que ela me passou, seria realmente a melhor atitude, e alguém se levantou para falar contra essa senhora, dizer que o que ela fazia era errado. Só que quem se levantou para falar era um membro de igreja comum que não tem autoridade para repreender vida de ninguém. Porque membro de igreja não tem autoridade para repreender vida de ninguém. Isso é missão de quem está à frente, isso é missão de pastor, né? Mesmo que o camarada te diga profeta, ó, Deus está me dizendo isso, isso, isso. Se Deus está te dizendo, vem cá e deixa para eu falar. É melhor, porque senão pode tomar uma posição que não lhe pertence. A única pessoa com autoridade de repreender um irmão da igreja sou eu. Não existe mais ninguém com essa autoridade. E se disser que Deus falou comigo, então que ele fale lá fora, porque da porta para dentro mando eu. Só reconheço o profeta submisso a mim. Se o profeta não é submisso a mim, ele que vai profetizar lá fora, porque aqui dentro mando eu. Essa é a postura da geração de Jesus Cristo. Isso é o que o Espírito Santo me ensinou. A casa dele não é bagunça, é ordenada. Bagunça é em outros cantos, né? Então, o que uma outra pessoa, que eu não sabia quem, falou para a senhora, você vai para o inferno porque você está fazendo isso. O que a senhora fazia? O filho dela era viciado em bebida. E ele ia para o bar e ele bebia até cair. Quando ele caía lá no chão, tiravam as coisas dele e tudo mais, aí chamavam ela em casa, velhinha, viúva, e ela tinha que ir lá tentar achar alguém para dar um jeito de carregar o filho bêbado para ir dormir em casa. Só que esse filho tinha um detalhe, provavelmente alguma coisa espiritual. Ele não colocava a cachaça no copo. Eu já vi isso em outras pessoas. Ele pedia que alguém, poxa, bota uma cachaça aqui para mim. Aí a pessoa vai lá, pega a cachaça e bota no copo dele. Aí ele bebe. Se ninguém botar a cachaça para ele, ele fica pedindo, mas ele não põe a cachaça. E essa era uma situação com o filho dessa senhora. Então, ele pedia à mãe, dentro de casa, bota uma cachaça para mim. Se ela não botasse, ele ia para a rua, e lá no bar, os amigos botavam a cachaça para ele. E ele bebia até cair e se davam problemaços. Então, dentro de casa, o que ela fazia, mesmo sendo crente? Ela ia e botava a cachaça para ele. Que aí ele bebia ali dentro de casa mesmo, ali ele caía de tanto beber e ficava por ali dentro de casa mesmo, e ela não tinha outros transtornos. E alguém da igreja disse que ela estava errada, que ela ia para o inferno, e falou horrores. E quando ela está me contando aquilo, de repente houve um mover do Espírito, e eu falei assim para ela, olha minha irmã, eu não sei quem te disse isso, mas quem te disse isso vai pagar caro, porque fez uso de uma autoridade que não lhe pertence, independente, não é nem questão de mérito se ela estava certa ou errada, eu não estou julgando isso aqui,
isso não é problema meu, eu não sei se ela estava certa ou não, não sei como Deus via ou não a atitude dela, eu não sou Deus. Então, mas eu disse para ela, quem te disse? Ela falou que as pessoas falaram horrores para ela. Eu falei, quem te disse tudo isso e te entristeceu dessa maneira? Falou e não tinha autoridade para falar, por isso vai pagar caro. Naquela semana, eu soube de uma senhora que tinha, andando na calçada da sua casa, caiu e quebrou o fêmur, teve problema na bacia e não sei o quê, nunca mais se recuperou e morreu. E eu soube que essa era a senhora que tinha virado para outra e falado um monte de besteira. Então, irmão, na hora de se falar alguma coisa, é necessário ter muito cuidado. E aqui, Jó diz assim, vocês já me humilharam 10 vezes. Vocês não têm vergonha de me maltratar? Se é verdade que eu cometi alguma falta, o erro que cometi diz respeito somente a mim mesmo. Ou seja, traduzindo, se eu cometi algum erro, isso é problema meu. É problema meu com Deus. O que vocês vieram aí lá, não sei de onde, para vir ficar aqui me acusando 10, 20, 30 vezes? Seguindo então aqui diz, sabei, pois, que foi Deus quem me provou e fez sofrer, envolvendo-me em suas redes. Entretanto, se clamo injustiça, eis que não obtenho resposta, grito por socorro, contudo não vejo justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não tenho como vencer os obstáculos, cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça, quebrantou-me de todos os lados, tanto que estou a ponto de expirar sobre a terra. Despojou-me da esperança que alimentava, como quem arranca uma simples planta do solo. Sua ira acendeu-se contra mim e agora me considera como um inimigo. Junta as suas tropas, avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem tornaram-se como estranhos para mim. Os meus parentes me abandonaram, e os meus amigos se esquecem de mim. Os que me visitam e também as minhas servas me consideram estrangeiro. Não passo de um estranho aos seus olhos. Clamo o meu próprio servo, e sequer me responde. Vejo-me obrigada a suplicar-lhe ajuda. O meu hálito é intolerável para minha esposa, sou repugnante para os filhos da minha mãe. Até as crianças zombam de mim e acham graça do meu estado quando chego. Todos os meus amigos, inclusive os mais chegados, agora me detestam. Aqueles mais íntimos, a quem amo, simplesmente voltaram-se contra mim. Estou reduzido a pele e ossos, e apenas minhas gengivas ainda não estão inflamadas. Portanto, tende compaixão de mim, meus caros amigos, tende misericórdia da minha pessoa, pois foi a mão de Deus que me feriu. Por que me perseguis como Deus está procedendo, e mais não vos fartais jamais de consumir a minha carne? Ah, quem dera as minhas palavras fossem escritas, sim, fossem todas gravadas em um livro histórico. Quisera eu elas fossem talhadas a ferro sobre o chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Contudo, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. E depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu, pessoalmente, não outra pessoa o verá e me dirá como ele é. Ó, quão intenso é o desejo do meu coração por esse dia. Então, irmão, essa é a postura, que Jó tem, e um pouco da postura dos seus amigos. Tem muitas coisas ainda que veremos pela frente, mas quantas palavras precipitadas, quanta arrogância. E Jó diz, quem dera essas palavras fossem escritas em livros e fossem talhadas em pedras para sempre na rocha. E realmente foram, Ele não escreveu absolutamente nada, mas alguém depois, até que ele já estava morto,
foi e escreveu, alguém que tomou conhecimento de toda a história. E ficou aí, e eu considero que esse livro tem, além desse aprendizado do sofrimento do justo, tem um grande aprendizado das pessoas que falam precipitadamente. Amém? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Por aqui não? Sem coragem? É uma pergunta do Edberto de Fortaleza. Ele quer saber, uma vez que a pessoa está fora dos projetos de Deus, mesmo a pessoa lendo a Bíblia e orando, esta pessoa volta no Monte das Oliveiras porque diz que ela vai adquirir um conhecimento bíblico. Sendo assim, os professores de teologia voltam também com Jesus? Professores de teologia? Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito esse negócio. Ele quer saber o quê? Se uma pessoa vai voltar, repete aí, não consegui pescar o interesse dele. Porque ele fez duas perguntas. Aí a primeira, ele diz assim: pastor, uma vez que a pessoa está fora dos projetos de Deus, mesmo a pessoa lendo Bíblia e orando, esta pessoa volta no Monte das Oliveiras? Ah, tá, entendi. E qual é a outra? Aí depois ele afirma, né, porque diz que ela vai adquirir um conhecimento bíblico. Sendo assim, os professores de teologia voltam também com Jesus? Não, veja bem, primeiro, ela não vai adquirir conhecimento bíblico, tá? Ninguém adquire conhecimento bíblico porque está lendo a Bíblia. Adquire? Os padres são sábios? Os judeus são sábios? Não. Então está provado que ninguém adquire conhecimento bíblico pelo simples fato de estar lendo Bíblia. O verdadeiro conhecimento bíblico, aquele que é trazido pelo Espírito, ele me leva a morrer pela Escritura. Me leva a buscar o centro da vontade de Deus. Me leva a enquadrar-me no projeto de Deus. Se alguém está fora do projeto de Deus, esse alguém não conhece a palavra, o intento de Deus, ou este alguém negou o projeto de Deus. E quem nega o projeto de Deus hoje está fora do projeto futuro. Amém? Pode cair em vontades, como se diz, permissivas, sabe-se lá, Deus na sua quase infinita misericórdia, né? Consegue traçar projetos secundários, projetos permissivos. Agora, se alguém está fora do projeto de Deus, eu não posso dizer que esse alguém tenha conhecimento de Deus. Porque o verdadeiro conhecimento de Deus nos faz buscar, amar a Deus e renunciar à própria vida para andarmos neste projeto. Não é essa a história bíblica, não é esta a história da igreja? Então, não podemos nos iludir com pessoas que dizem, eu estou lendo a Bíblia, só se for para a própria condenação. Quem está lendo a Bíblia está recebendo entendimento. O entendimento não é natural, porque nós temos milhões de pessoas na sociedade que leem a Bíblia para zombar da Bíblia. Temos pessoas que leem a Bíblia como ateus para zombar da Bíblia. Eu estava ouvindo um programa, tem mais ou menos um ano, um programa daquele macumbeiro de marca maior, Átila Nunes, que tem espaço numa rádio. A rádio deve ser dele mesmo, mas ele usa alguns laranjas, né, para o nome dele não aparecer. E o Átila Nunes estava criticando a Bíblia. Lendo a Bíblia, ele criticando. Quando usar, põe a mão na arca e é fulminado. Ele está lendo. Ele está adquirindo conhecimento? Não, ele não está adquirindo conhecimento. Mas está lendo. Aí tem outras passagens que Deus manda exterminar os midianitas. Ele está criticando. Que Deus é esse? Deus assassino, tal, e não sei o quê. Não está falando diretamente, mas está, né, usando subjetivos para levar os seus ouvintes a entender dessa maneira. E lá estão os espíritas lendo Bíblia e ouvindo as baboseiras. Eles estão adquirindo conhecimento? Mas estão lendo a Bíblia?
Então, ler Bíblia não significa adquirir conhecimento, embora você não adquire conhecimento sem ler a Bíblia. A palavra que eu vos tenho dito não é apenas palavra, é espírito e vida. Então, se alguém disser, estou lendo a Bíblia, tá. Quando você estiver no inferno, manda um telegrama, manda um e-mail. Tem gente que diz que está lendo a Bíblia, mas não procura um ministério para se associar. Não, eu sirvo a Deus da minha maneira, então vai servir no inferno, porque da maneira de Deus tem que estar vinculado a um ministério. Não existe ninguém que sirva a Deus sem estar vinculado a um ministério, nem que seja o seu próprio. Tem que haver um ministério, tem que haver uma dispensação, tem que haver um mover de Deus, tem que haver um projeto do alto para que eu esteja enquadrado nele. Não é o que nós temos falado aqui constantemente na igreja, com relação a alguns irmãos? Que vou montar a camisa, eu vou montar o CD, eu vou fazer não sei o quê. Irmão, você tem direção? Se tem direção, vai fundar o seu ministério. Porque nesse ministério nós já temos uma direção, senão vira confusão. Aqui não podemos cada um fazer o que bem quer. Aqui tem direção. Quem não concorda com a direção, busca outra ou vai fundar a sua igreja. O que mais tem é espaço aí fora, aluga, bota um púlpito lá, bota mais igreja, lá na frente escreve Igreja Universal do Reino de Deus e vai ter gente entrando a balde, irmão. Você vai ter gente entrando a balde, vai ter sempre alguém para te ouvir, para levar uma fita, uma rosa. Agora, se você faz parte de um ministério, meu irmão, enquanto Deus não te sacar como sacou Josué, não tem jeito. Você vai ter que ser submisso, sujeito, e não adianta dizer, Deus me deu uma direção. Se Deus te deu uma direção, então, uma direção ministerial, uma direção de agir, né? Então significa que você já não é mais sujeito. Você tem liberdade, vai lá e abra a sua igreja. Agora, se Deus não te deu direção, você não vai abrir uma igreja, você vai abrir um sepulcro. Então, conhecimento não se adquire simplesmente porque leu a Bíblia, mas tem que entrar a graça de Deus. E se alguém está fora de um projeto de Deus, ele pode até ler a Bíblia. Nós temos por pai Abraão. O pai de vocês acabou de me tentar ainda há pouco ali, ó. Eu estava lá no deserto e o pai de vocês passou dizendo, transforma as pedras em pães. Não é uma Bíblia em nossas mãos que faz diferença na nossa vida. Porque senão os padres estariam fazendo diferença. A Igreja Católica é detentora dos melhores e mais antigos pergaminhos da história da humanidade. E nem por isso estão deixando de ir para o inferno, católico após católico. A Igreja Católica abre lá os 10 mandamentos e diz, não adorarás imagens de escultura, não farás imagens de escultura. Além deles fazerem a imagem de escultura, eles ainda transformam seres humanos comuns em deuses. A Madre Teresa de Calcutá está fazendo milagre, só se for com pacto com o diabo. Quem mais? O Padre Cícero. Padre Cícero virou Deus, compactuando com Deus deste século. Então, não se iluda, fulano lê muito a Bíblia, é mesmo? Ele está ligado a qual ministério? Nenhum? Então ele está lendo Bíblia para ir para o inferno. Não existe sobre o planeta Terra, não existe. Vamos falar a nível de Novo Testamento, a nível de era cristã, para ficar mais fácil. Desde que Jesus Cristo veio a este mundo e instituiu o ministério, não existe ninguém mais solto. Quem não estiver vinculado a um ministério está se iludindo. E tem mais, é submisso mesmo. A igreja tem uma direção e todos os outros são liderados. Quem não concorda com a liderança não faz parte, está fora.
Aí de vez em quando nós ouvimos uns e-mails, umas coisas aí, uns WhatsApp, uns papos. Eu estou desorientado. Como? Se você é membro de uma igreja e diz que está desorientado, você está dizendo que o teu pastor está desorientado, que o ministério está desorientado, que Deus não está dando direção para o ministério. Porque se Deus está dando direção para o ministério, você não tem como ficar desorientado. Porque o ministério é um projeto de Deus sobre a terra. Ele vai se desenvolvendo, ele vai acontecendo. Agora, se você agir fora da visão do ministério, aí, irmão, você vai ficar desorientado sim. E muito, não é pouco não. E algumas pessoas, irmão, daqui a pouco vão me chamar de ignorante, estúpido e vaidoso. Estou nem aí. Estão por aí agindo fora da direção do ministério. Na hora que a coisa pegar fogo, pastor, vou dizer, que pastor? Se eu fosse teu pastor, você não estaria nessa situação que eu nunca te mandei entrar por essa porta? Vai ser assim, com todas as letras. Esta igreja tem uma direção. O dia que eu disser assim, vamos todos morrer, é para todos irem morrer. Só vai fazer parte os que quiserem morrer. Quem não quiser morrer, não vai mais fazer parte. Vamos à China, vamos todos à China. Vamos para o Japão, vamos todos para o Japão. Ah, eu não vou para o Japão não, então tu não faz mais parte. Isso é ministério, isto é liderança, isto é igreja. Tá? Tem gente por aí que está seguindo sua própria... Pastor, pega o telefone, pastor, eu estou acompanhando a igreja todo dia, pelos cultos na internet, tá, pastor? Eu leio a Bíblia todo dia, eu oro. Quando eu ligo o telefone, eu ligo para o diabo. Tem vaga aí, amigo? Se prepara que daqui a pouco está chegando mais um. Que estou ouvindo todo dia pela internet, que estou lendo Bíblia todo dia, que estou orando todo dia, eu sou palhaço? Isso é para quem não pode pisar aqui, para quem Jesus não chamou para cá. Aí ele vai dar graça em qualquer parte do mundo, mas quem ele chamou para cá é para cá, tem que pagar o preço, tem que entrar no metrô, tem que entrar no ônibus, tem que subir o morro, tem que suar a camisa. Ah, mas a igreja é difícil, o morro vem a pé, vem se arrastando. Outros pagaram preço. Quantas irmãs subiram aqui até o 9º mês de gravidez, arrastando barriga aí, morro afora? Aí vem uns se achar mais santinho, melhor. É preço para todo mundo. Jesus falou que ia edificar a igreja num lugar difícil e que quem quisesse chegar aqui ia ter que passar por essa seleção física. Alguns, não, pastor, eu estou grávida de 1 mês, então só vou poder voltar na igreja daqui a 9 meses. Tadinho. Enquanto que outras irmãs vêm por dentro de trem, de metrô, e durante 9 meses de gravidez subiu o morro. Eu não faço separação de ninguém não, irmão. Quem faz é Deus. Tem perguntas? É uma pergunta do Peron. Pastor, precisamos receber este presente também. Aonde é que o som da consciência espiritual se processa fisicamente em nós? E o concluir que temos que ter cuidado se processa aonde? E o receber que seremos vencedores? Rapaz, esses irmãos falam por parábola, né? Só graça. Bom, irmão, aqui eu apontei, né? Eu não sei como é que chama isso aqui. Como é que dá o nome disso aqui? Bem no meio. No meio da caixa torácica, segundo o médico aqui. No meio da caixa torácica, ali tem um mistério de Deus, tá? Ali existe algo que se processa. É ali que as coisas acontecem, tá? O que mais que eu não entendi aí? Tem mais alguma coisa ou outra pergunta? No caso dessa mesma, pastor? Não sei, tem mais alguma coisa aí? Tem. Essas parábolas complexas. Uma pergunta do Vasco, ele diz, pastor, o texto de Zacarias 3 mostra que Satanás apresenta-se novamente diante de Deus, à semelhança do fato ocorrido a Jó, para acusar o sacerdote Josué. Mas parece que desta vez não lhe foi concedido a execução do seu mau plano. Podemos comparar isto ao que foi dito na aula passada, que o fato ocorrido a Jó não se repetiria novamente? Por favor.
Não, ali não é a mesma coisa. Ali já é um processo que, de acordo com as tipologias, simbologias, a gente pode ver muita coisa, mas ali já é algo tipo fato consumado, né? E como as simbologias ali são muito profundas, muito pesadas, irmão, tem que seguir texto por texto, palavra por palavra, usar bastante da exegese, mas não é o que se compara a Jó. Jó é uma questão aqui meramente, né, meramente sempre entre aspas, mas física, ou seja, é fato mesmo. Jó estava andando sobre a terra, um homem comum, servo do Deus vivo, era patriarcal, e Jó, realmente o diabo foi lá e tocou na carne de Jó, o diabo arrasou com a vida de Jó. Isso é algo bem literal, né? Isso foi bem literal, foi um fato que ocorreu com todas as letras, é uma história ocorrida sobre a terra, um fato assim. Já lá quando Josué, no caso aparece Josué, ali não é um caso em que Josué possa ser visto como alguém sobre a terra. Inclusive Josué ali já tinha morrido, olha, sei não, uns 1000 anos talvez, ou mais. Então, ali a história de Josué é bem diferente da história de Jó. Jó é um fato, como assim? Nós aqui, como se o diabo recebesse permissão para tocar na vida de algum de nós. Mas imagina o diabo receber uma permissão, que não recebeu permissão nenhuma, o diabo vir com um argumento para tentar denigrir alguém que já morreu. Seria o caso, assim, mais literal, envolvendo a vida de Josué. Então, ali é situação muito mais complexa. Vamos ver se para o futuro a gente consegue, com a graça de Deus, entrar naqueles caminhos lá do livro do profeta Zacarias. Mas não dá para comparar a questão de Josué, ali de Zacarias, com Jó aqui não. Tem mais? É uma pergunta da Peron, aí ela disse, aprendemos que Jó tinha convicção da sua integridade perante Deus. Como é que os judeus prepararão sua defesa e serão justificados? Não estamos falando que os judeus prepararão defesa e serão justificados. Nós falamos que Jó preparou e disse que seria justificado. O que acontece? O livro de Jó, ele tem 42 capítulos e vai ter toda aquela simbologia do que já falamos, não só hoje, mas já falamos muito redundantemente em várias outras pregações, situações. Agora, um livro, como no caso aqui de Jó, não quer dizer que todo ele, em todos os detalhes, vão ter a simbologia exclusiva para os judeus. Não é isso, porque toda a palavra não é assim. Nós temos, por exemplo, o livro onde o profeta Jonas, aquele livro tem uma simbologia, né? Por exemplo, várias simbologias, mas nós temos ali a passagem específica que Jonas está no ventre do grande peixe. E ali, pelo que podemos entender, durante 3 dias, 3 noites, esse cenário que Jesus até faz menção lá no Novo Testamento, assim como Jonas esteve no seio no ventre do grande peixe, também o Filho do Homem estará no seio da terra. Esse é o sinal. Então, aquela passagem ali está tipificando uma série de coisas. Esse Jonas pode também representar uma grande tribulação, aquele momento em que os judeus estarão em tremenda aflição, acreditando até que a morte poderá tragá-los. Agora, todo o livro de Jonas representa os judeus? Não. Jesus faz menção e equipara o seu ministério a todo o livro de Jonas? Não faz. Então, quando nós dizemos Jó representa, não quer dizer que todas as passagens que envolvem Jó representam, mas algumas coisas serão exatamente representativas. Por exemplo, nós dizemos aqui bem comumente que do Egito é o José. José tipifica
Cristo. José tipifica Cristo, mas se você olhar alguns detalhes da história de José, você vai dizer, não tem semelhança com Cristo. Algumas passagens não têm semelhança com Cristo. Certo? Você já deve ter visto várias. Agora, no seu contexto geral, desde que José começa na sua família com seu pai, até que ele se revela aos seus irmãos, não tem ali uma tipificação perfeita? Então é isso, tá? A questão não é que todos os detalhes de uma história vão ter que ser enquadrados em uma tipificação, mas o seu contexto geral, sim, ele vai estar mostrando coisas muito importantes da vida de personagens bíblicos. Mas tem uma pergunta aqui do Reis, ele diz, pastor, eles estão lendo e não entendem, pois é como as parábolas de Jesus? Eles estão lendo e não entendem? Quem está lendo? Eu acho que foi a respeito daquela situação que o senhor comentou dos padres, né? Ah, tá. Estão lendo. Veja bem, houve um homem que foi dito assim para ele, entendes tu o que lês? E ele falou assim, não, como entenderei se não há quem me explique? Ele tinha humildade e Filipe se aproximou daquele eunuco e o explicou e ele ficou rejubilante, por quê? Porque o próprio Espírito Santo disse para Filipe, achega-te a este carro. Então, o próprio Espírito Santo usa Filipe e traduz a Escritura para o homem. Então, o que acontece, irmão? Tem pessoas que leem, mas o Espírito Santo lhes cegou o entendimento, porque a palavra é comparada a pérolas, e o Senhor Jesus disse, não lançai pérolas aos porcos. O que são os porcos? São aqueles, aí na simbologia, né? Porcos é símbolo de demônios também. Então, o que representam os porcos? Representam aqueles que, mesmo que ouçam a verdade, eles não desejarão dar crédito a ela. Ou, às vezes, situações em que já ouviram a verdade, mas não deram créditos. Então, às vezes, aquilo que para você seria uma primeira oportunidade para alguém, para Deus, às vezes, já está na segunda, terceira ou décima. Às vezes você acha que tem que levar a palavra para alguém e Deus diz assim, não leva. Você não sente a graça de Deus em levar a palavra para aquela pessoa. E você fica, às vezes, numa luta, por que Deus não quer que eu leve a palavra para aquela pessoa? Às vezes, tanta gente já levou a palavra para aquela pessoa e você não sabe. Uma vez eu estive em Minas Gerais, acho que foi na minha primeira viagem que eu fui a Minas, e entrávamos nas casas, orávamos, uma bênção, Deus estava operando tremendamente, até que um dia eu entrei na casa de uma pessoa e eu fiquei assustado. Quando eu entrei na casa daquela pessoa, o ambiente era pesado, me lembro de pelo menos uma, não sei se tinha outra pessoa numa cama, gente cheia de pessoas enfermas, pessoas na fome, desempregados, problemáticos, e aquela situação horrenda, e eu não sentindo nada de Deus ali, mas tínhamos ido ali para orar, e eu na minha inocência insisti, não, irmão, vamos orar. Irmãos, foi a pior oração que eu já fiz na minha vida, uma coisa horrível, uma coisa desgastante, eu não tinha palavras, o fôlego me faltava, eu não tinha ar. Eu saí daquele lugar arrasado, horrorizado. Aí no meio do caminho eu conversava com outro pastor que tinha me levado lá naquele lugar, e eu falava, poxa irmão, uma coisa horrível aconteceu comigo dentro daquela casa. Deus rejeitou aquela família está rejeitada, Deus não quer nada com eles. Eu não senti nada de Deus, foi um sacrifício para mim estar dentro daquela casa. Aí o rapaz virou para mim e falou assim, me chamava irmão Tupirani, ele falava assim, irmão Tupirani, essa família já esteve na nossa igreja várias vezes, várias pessoas já pregaram para essa família, mas eles nunca quiseram saber de Jesus. E o cara ainda me leva lá. Entendeu? Resultado. Então, o que acontece? Aquele pessoal já tinha ouvido muito, já tinha tido muitas oportunidades,
e foi o bobo aqui conduzido por homens lá dentro da casa do homem. Mas foi uma experiência válida. Então tem essas situações, tá, irmão? Tem gente que ouve, mas já era a oportunidade, tem gente que Deus não quer falar, tem gente que pega a Bíblia e lê, mas a Bíblia é como nós acreditamos que vai ser depois do arrebatamento, né? As pessoas vão dizer assim, eu estou lendo, mas não estou entendendo nada. Você já ouviu a última trombeta? Tem mais perguntas? Tem uma pergunta da Araci Teixeira. Como faço para me associar neste ministério? Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Irmão, se associar no ministério a gente se associa participando da visão ministerial, com a fé, né? Ouve, se enquadra na palavra, vê o que Deus está dando de direção ao ministério, para a sua própria vida e para como se conduzir com os outros, e aquilo que Deus está traçando nessa dispensação, aquele que fizer estará incluído não num nome, num rótulo, mas num mover do Espírito, porque nós não estamos aqui a título de CNPJ de igreja ou nome de igreja, Geração Jesus Cristo, não é isso que apregoamos, né? Nós apregoamos uma dispensação, um mover ministerial. Então procure entender que mover é esse, estará fazendo parte, mais do que qualquer outra coisa, estará fazendo parte do reino de Deus, dos projetos do Espírito Santo.